E aí, vamos de novo pro gerador de lero-lero neoliberal? Eu vi gente postando no Twitter assim, eu tenho certeza que o Ian vai falar sobre isso num Como News. Demissão silenciosa. Entenda a tendência lançada pela geração Z. Para evitar o burnout e resguardar a vida pessoal, o movimento Quiet Quitting defende trabalhar o mínimo necessário. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe como nós comunistas chamamos isso aqui? Luta de classes, tá? A gente chama isso aqui de luta de classes. Não tem nada de novo, não tem nada de geração Z, não tem nada de, evitar uma nova doença que é o burnout. Nada a ver, tá? Isso aqui simplesmente se chama luta de classes. As classes têm interesses antagônicos, e isso aqui é a exacerbação desses interesses antagônicos, que surgem principalmente em momento de altíssimo sofrimento físico, psíquico e financeiro, inclusive. Não é nem a população acordando para a realidade. É a população sentindo na pele a crise econômica. Porque quando o capitalismo entra em crise, quem paga o preço é a classe trabalhadora. Quando o capitalismo entra em crise, a classe trabalhadora entra numa fase de superexploração. E não é isso que está acontecendo no Brasil, gente? Junto com a crise no capitalismo brasileiro, veio reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma do ensino médio, veio o governo Temer, veio o governo Bolsonaro. O chicote estrala nas costas da classe trabalhadora. Os ricos nunca saem perdendo. Como você deve ter lido, há uma nova tendência. Eu acho esquisitíssimo começar qualquer artigo com como você deve ter lido. Como é que você sabe? E se eu não li, sabe? Sei lá, não entendo o propósito de começar assim. Há uma nova tendência em um movimento emergente no mundo corporativo conhecido como hashtag Quiet Quitting, ou demissão silenciosa em português. Isso aqui, gente, inclusive, me lembra aquela coisa de anti-work, sabe? Anti-trabalho. Que, nossa, Ian, você viu o movimento. Não tô taxando quem falou isso, tá? Mas eu já recebi mensagens do tipo: Ian, você viu a nova tendência do anti-work, do anti-trabalho? Isso chama-se luta de classes, gente. Anti-work, anti-trabalho é luta de classes. São pessoas descobrindo a luta de classes. Só que sem a perspectiva de classes. Porque, pra esses gringos doido, classe é coisa de esquerda. Falar de luta de classes é coisa de esquerda. Um vídeo do TikTok sobre o assunto publicado em julho pelo perfil ZK Chilling viralizou e muitos usuários responderam com suas opiniões e experiências. O termo Quiet Quitting ganhou mais de 8 milhões de visualizações na plataforma apenas na semana passada. Especialistas em carreira e sites de crescimento profissional estão tentando definir o que significa esse movimento, porque ele está ganhando tanta popularidade agora porque ele está ganhando tanta popularidade agora e como é importante tanto para funcionários quanto para empregadores. Que? Assim como a grande demissão começou com uma frase cunhada pelo professor Anthony Klotz, que estudou as saídas de centenas de profissionais em suas entrevistas à Bloomberg Business Week, o Quiet Quitting tem o poder de catalisar algumas importantes reavaliações sobre trabalho e carreira. O termo está em alta no TikTok e teve repercussão em outras plataformas e sites de mídia e carreira. O nome é um pouco enganador, porque ele não se refere a deixar o seu emprego ou fazer planos para fazer isso silenciosamente. Na verdade, ele discute limitar as tarefas profissionais apenas ao que está estritamente definido na descrição do seu trabalho, luta de classes. Ou seja, não assumir mais deveres e tarefas do que a sua função atual, estabelece e fazer o mínimo que puder para concluir o trabalho necessário, mas fazendo isso bem. O objetivo é evitar o burnout ao trabalhar mais horas do que o necessário e fazer mais do que você for contratado para fazer, sem ser remunerado por isso. Ou seja, sempre, né? Gente, a regra de trabalho em escritório é nunca ofereça ajuda, porque alguém pode aceitar, tá? E se você fizer o seu trabalho extraordinariamente bem feito, o risco que você corre é ganhar mais trabalho. Salário mínimo, esforço mínimo, tá? E o nome disso aqui é luta de classes. A classe trabalhadora quer trabalhar menos e ganhar mais, e a classe dominante quer que você trabalhe mais e ganhe menos. Luta de classes, conflito distributivo, isso aqui não é novo. Por que ganhou popularidade agora? Por conta da crise econômica. A pandemia trouxe muitos desafios de trabalho que estão contribuindo para o burnout, depressão e ansiedade, a raiva e um sentimento de falta de controle sobre nossas vidas. E esses desafios estão recaindo ainda mais sobre mulheres, obviamente, que muitas vezes também têm que conciliar mais responsabilidades domésticas, cuidados com crianças e idosos e ajudar na educação dos filhos, também conhecido como trabalho não remunerado. O novo normal de trabalho remoto, apesar de ter alguns benefícios, pode borrar os limites entre casa e trabalho e tornar ainda mais difícil sentir quando terminamos o trabalho pelo qual estamos sendo pagos. Quem trabalha em casa sabe muito bem disso. Se você começa a abrir concessões para as pessoas que te empregam exigirem que você faça coisas fora do seu horário, isso não vai parar nunca. Então, novamente, luta de classes. Seu patrão quer que você trabalhe mais e ganhe menos. Embora o modelo remoto possa nos permitir mais flexibilidade, isso aqui é só na teoria. Também pode ser muito mais difícil nos afastarmos de estar constantemente online. Isso nos impossibilita de relaxar e separar completamente do trabalho. Focar por um período de tempo em nossas vidas pessoais, hobbies, família e outras atividades sem interrupções profissionais. Esse não é um fenômeno novo.
Mas a pandemia aumentou o estresse e a sobrecarga que muitos sentem sobre a quantidade de trabalho que tem. Porque a pandemia exacerbou a crise econômica do capitalismo, e quando a crise econômica do capitalismo se exacerba, quem paga o preço é a classe trabalhadora. Isso é assim, tradicional do modo de produção capitalista. O termo dá às pessoas uma sensação de poder pessoal e urgência em relação ao que milhões de pessoas estão sentindo hoje. E isso permite a elas algumas novas maneiras de pensar sobre como recuperar o controle de suas vidas. Isso aqui é interessante também porque isso aqui é uma forma de tomada de consciência de classe. São pessoas que estão percebendo que há uma quantidade imensa de outras pessoas que não está suportando. Porque quando você está isolado dos seus parceiros de trabalho, de pessoas que fazem a mesma função que você, inclusive o trabalho remoto dificulta muito isso, você não sabe se você que está sendo exigente demais com o trabalho ou se o trabalho que está sendo abusivo. Você fica um pouco... E claro, eu tenho certeza que todo mundo aqui já sentiu culpa de fazer coisas no trabalho, o que é uma coisa que é uma ideologia internalizada, sabe? Sentir culpa de não fazer as suas funções. Justamente sentir culpa de fazer só o que o seu horário permite e só o que o seu contrato exige. A parte da culpa é parte da ideologia internalizada, é parte da nossa vigilância sobre nós mesmos. Pode ver live do comunista durante o expediente? Eu falei pra vocês, meu objetivo aqui é diminuir a produtividade do brasileiro a ponto de quebrar o capitalismo por dentro. Desvantagens da demissão silenciosa. Fazer o trabalho para o qual você foi contratado e nada mais pode causar mal-entendidos entre você e seu chefe. O seu chefe pode achar que você não se importa, né? Seu chefe pode achar que você só tá naquele trabalho porque você precisa, e não porque você ama muito o seu trabalho. Isso é um tremendo do mal-entendido, todo mundo sabe disso, né? Por isso é importante você conversar com ele sobre isso. Claro, dialogue com o seu patrão. Falta diálogo com o patrão, né, gente? O problema do Brasil hoje em dia é a falta do diálogo com o patrão. Realmente, a gente tem que falar sobre as coisas sérias que têm acontecido no Brasil. Além disso, existem regras não ditas sobre o que precisamos fazer no mundo do trabalho para ter sucesso e avançar na carreira. Entre elas não está trabalhar muito porque você vai subir na carreira. Isso não acontece, tá? Elas são... Cara, eu tenho o hábito, gente. Desculpa. Deve estar esquisito pra vocês. Eu tenho o hábito de olhar pra onde a minha câmera costumava ficar. Então eu tô olhando pra cá, não porque tem ninguém aqui. Eu não sou que nem o Gregório do Vivier, que tá cheio de assessores. Eu tô olhando pra onde a câmera ficava. Então por isso que eu tô olhando pra cá. Mas não tem, a câmera tá aqui agora. O air horn, né? Infelizmente, para pessoas negras, mulheres e outros grupos subrepresentados, a régua está em outro patamar. Então, em vez de ver esse movimento como uma demissão silenciosa, eu encorajo as pessoas a tentar fechar as lacunas de poder. Forbes. A Forbes tá te orientando a dialogar com o patrão, tá? Porque assim, é muito fácil dialogar quando a pessoa tá com um tacape com um prego e você tá pelado, né? Porque é basicamente esse equilíbrio de poder que você tem com seus patrões, tá? É basicamente isso. Chega, patrão, eu acho que eu tô trabalhando muito, eu não tô aguentando mais, tô com depressão. Ele vai falar, porra, que pena. Tem uma fila de pessoas aí fora querendo pegar a sua vaga, então se você quiser se demitir, tá de boa. Por mim tá de boa. E aí rolou o diálogo, né? Grande diálogo. Diálogo com o patrão é meu pau em sua mão.